Começa mais um podcast, o único, onde nós falamos do nosso Senhor Jesus Cristo, o único, gente, que pode transformar a nossa vida, nos capacitar e nos livrar de todo o mal. E hoje nós vamos trazer um assunto que é: o pecado te promete liberdade, mas ele traz escravidão. E vamos falar esse tema hoje com a Carla. Tudo bem, Carla? Oi, Carol, tudo bem? Gente, essa mulher me deu aula, só Deus sabe o quanto que eu já amo ela. Obrigada. É recíproco, é fácil amar a Carol. Carla, muito obrigada por você ter vindo aqui, aceitado o Prazer. convite. Eu escolhi, né? Eu não, o Espírito Santo conduz a gente. E você veio porque aquele tema daquele livro que nos inspirou, inclusive, a estarmos aqui hoje, você, mulher, que ainda não leu, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design de Vida, né? De Mary Kassian, é isso? E Nancy. Gente, esse livro é esplêndido, é espetacular. Então, você, mulher que não leu, te convido a ler, fazer uma leitura profunda. Ele nos trouxe essa inspiração, né, Carla? Carla, mãe da Manu, esposa do pastor Vitor, que esteve aqui conosco, trazendo o assunto salvação, um assunto profundo também, muito forte, né, Carla? E nós vamos começar aqui, Carla, com o capítulo Gênesis 3, capítulo 3, e eu vou ler e vou já para a primeira pergunta para você. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Uau! Gente, nós lemos essa história, né? Essa passagem. E, Carla, eu sempre li muito, pequena, ouvi, a gente ouve, tem desenhinho, mas hoje eu consigo refletir profundamente a consequência que isso nos trouxe. Até hoje, né? Até hoje. Toda a humanidade sofre com as consequências dessa desobediência ao Senhor, né? Foi um engano, né? O engano. Qual é o problema? O problema é que a gente acredita que a gente pode pecar, pode quebrar uma lei de Deus e que não teremos consequências. Ou vamos poder esconder, assim como Eva e Adão. Uma folhinha, percebi que algo mudou, né? Eles perceberam que estavam nus. Então, o entendimento foi aberto ali, algo que eles viviam numa inocência, numa pureza, foi quebrado. E aí eles acreditaram que com uma simples folha de figueira, tudo se resolveria. E foi muito além para cobrir o pecado deles, né? Sim. Precisou de uma morte de sangue, precisou haver morte, que antes não havia, né? Até esse momento nunca tinha acontecido uma morte. E aí o Senhor falou: não, você não vai ficar coberto com folhas, você precisará de pele de cordeiro, de um animal. E ali foi feito o primeiro sacrifício para justificar esse pecado, né? Então é muito mais profunda a consequência do pecado do que eles entendiam. E até hoje a gente também não entende a profundidade das consequências do nosso pecado. Sim. Nessa passagem, o diabo, que era a serpente, né? Ela oferece uma liberdade, né? Quando ele fala agradável ao paladar, atraente aos olhos e vai te dar discernimento. Então, quando ele fala do discernimento, ele estava prometendo ela ser como Deus, é mais ou menos isso? Ele fala para ela: você não morrerá, certamente vocês não morrerão. Por quê? A ordem que Deus deu
Para Adão foi essa, não primeiro ele falou coma livremente de todas as árvores. E depois ele foi, não coma da árvore que está no centro, porque no dia que comeres certamente morrerão. E aí o diabo vem trazendo outras consequências, né? Sutil ali, não, vocês não morrerão. Uma palavra dita e uma palavra rebatida com toda certeza, não, vocês não morrerão. E eles morreram. Morreram espiritualmente primeiro, porque eles foram afastados da presença de Deus. A vida espiritual deles, todo entardecer, Deus estava lá na viração do dia, indo conversar. Eles tinham essa comunhão livre acesso ao Pai, ao Criador. E aí eles perdem isso. A primeira morte foi a morte espiritual. E depois foi entrando a morte física, né? Do animal, para cobrir as vergonhas. E eles próprios chegaram a morrer. Por isso que é tão difícil para nós a morte. É muito difícil para a gente isso, porque nós não fomos criados para morrer. A morte é algo que nos choca, que nos traz tanta dor, tanto desespero. Incertezas. Desesperança, você perde a esperança. Morreu, acabou, né? Porque nessa terra, né? Por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. Então a consequência do pecado é muito profunda e é muito dolorosa. Ô Carla, se eu não me engano, me corrija. Aqui nesse livro mesmo nós aprendemos que o primeiro não que aparece na Bíblia é o não como fruto? Não. O primeiro não é bom que o homem esteja só. Ah, é verdade. Quando ele cria a mulher, né? Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Foi o primeiro não. Foi o primeiro não. E quando Eva vem, e aí a pergunta de muitos, por que Eva pecou primeiro e não Adão? Então, a ordem foi dada diretamente para Adão, né? Então, tem muitas linhas de raciocínio aí, né? Primeiro, a mulher foi criada para ser um ser relacional. A gente fala muito disso, né? Sim. A mulher é responsiva, ela vai responder. A mulher é sentimental, a mulher é relacional. E aí, por que a serpente não foi falar com Adão? Por que ele foi falar com Eva? Talvez ele tenha percebido essa diferença. Porque por mais que a gente lute aí, a gente não, né? O mundo aí lute falando que é igual, não é igual. Não é igual. Porque Deus fez com funções diferentes, com planos diferentes, sim, né? Cada um com propósitos diferentes, todos para glorificar a Deus, mas é diferente. Sim. E aí foi isso que aconteceu. Aí a serpente vai lá e fica falando com Eva. Acha que algo mudou até hoje? Continua do mesmo jeito. A serpente vem falando hoje com outros formatos, né? Apresentando de outras formas, mas o método é o mesmo, é o engano sutil. E ela percebeu talvez que Eva não tinha essa lei, esse mandamento tão claro, porque ele fala assim, Deus falou que vocês não podem comer porque vocês vão morrer. Ela fala, então não posso nem comer nem tocar. Deus não falou que ela não podia tocar. Talvez tivesse algum mandamento ali de não se aproximar, né? Sim. Porque depois nas cartas, no Novo Testamento, nós vamos ver, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E fuja das tentações. Talvez não se aproximar ali da árvore, não, isso não está na Bíblia. Mas talvez fosse não ficar tão próximo da tentação. Sim. Às vezes a gente acha que a gente pode resistir e a gente não pode. Fuja das tentações. É aí que entra uma questão de pessoas que tentam fugir das tentações com as próprias forças, né? Exatamente. Do jeitinho que ela acha que é o correto. E acha, né? A Bíblia fala, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Sim. Porque a gente acha, não, eu estou em pé. E muitas vezes assim, ó, vou dar alguns exemplos, sim, tá? Podem me oferecer droga. Eu tenho bem consciente do que ela causa. Então, talvez, se a gente tiver uma consciência do que o pecado causa, você não vai cair naquilo. Sim. Talvez o engano seja esse, mais profundo. Será que é isso mesmo? Será que vai acontecer isso comigo? A gente tem um grande exemplo de Sansão. Sansão tinha feito o voto nazireu.
Então, o que ele não podia fazer? Eram ordenanças. Não tocar em morto, não tomar nada do suco, nada da uva. Sim. Ele não podia nem tocar na uva, nada fermentado da uva, e não cortar o cabelo. E aí ele toca em um corpo morto, no leão morto, que ele vai pegar mel. Ele toma vinho. E por último, então até aqui ele quebrou 2 mandamentos. E nada aconteceu. No terceiro aconteceu. Então talvez ele não acreditasse, ele não sabia que ele não ia mais ter a força, porque ele tinha, era comum para ele ter a força que Deus dava. Fala que o Espírito de Deus vinha sobre ele. Sim. Então eu acredito que seja não acreditar na consequência do pecado. Ou achar que aquela consequência vai, mesmo assim a pessoa vai poder dar um jeitinho. Isso. Porque quando a Eva peca, traz isso, né? O direito, ela achar que ela tinha o direito de fazer o que ela queria, que ela poderia fazer. E é isso que até hoje acontece, né, Carla? Então, vamos pensar assim, ó. Imagina que às vezes uma consequência de um pecado você consegue encobrir. Vamos lá para Davi? Davi, na época em que os 6 iam para a guerra, ele não foi. Primeiro erro. Aí ele observa e vê uma mulher tomando banho. Desejou. Foi agradável. Olha como é sempre igual. Foi agradável ao paladar, a concupiscência ali. E ele foi e mandou chamá-la, teve relações com ela e o marido dela estava na guerra. Já sei, vou encobrir. Olha como é tudo muito parecido, é sempre igual. Muda os personagens, muda o lugar, mas a essência é sempre a mesma. É sempre a mesma. E aí ele achou que então, assim como Eva, só fazer folhinha, vou pegar folhas e vou me cobrir a minha nudez. E ele foi, manda chamar o marido, vai dar tudo certo. Não deu. E aí chega a morte. Só que quando Deus, através do profeta, chega para ele depois de um tempo, Deus te dá um tempo, né? Chega e fala com ele, imediatamente ele fala, eu sou essa pessoa, eu mereço morrer. Então ele aceita, ele se arrepende, Deus o perdoa, ele é reconectado com Deus, mas a consequência ficou. E ele sabia a consequência que ia ficar? Ele nem pensou na consequência, ele achou que ele poderia encobrir. Sim. E dá tudo certo. Então, muitas vezes, maioria das vezes, a gente acredita que nós vamos conseguir driblar a consequência do pecado. Você falando, eu volto lá quando Eva pecou, uma dúvida que veio aqui em mim agora. Nós vemos muito que a do pecado foi do homem, assim, humanidade. Mas nós vemos que pelo homem, que era Adão, veio o pecado. E por Jesus, essa graça nos alcançou, né? Sim. Com a morte dele. Então, assim, como é que a gente discerne isso? A Eva pecou, mas foi Adão que a gente fala, né? Que foi por culpa do homem, Adão, o primeiro Adão, que veio esse pecado. No livro a gente estudou sobre isso. Lembra quando a gente estudou o primogênito? Sim. Então, o primeiro Adão, ele representa a humanidade. Tá. Por isso que é sempre citado Adão, né? Adão. Não difere se foi a Eva que pecou ou Adão. É a humanidade. É a humanidade. É a humanidade. E Jesus veio como o segundo Adão, né? Sim. Primeiro Adão entrou o pecado, no segundo Adão entrou a graça, a reconexão com o Pai. Então é por isso que quando nós mulheres, na verdade não mulheres, homens também, brincam, mas foi a Eva que pecou. Na verdade não tem essa, né, Carla? Foi Adão ou foi a Eva? Porque foi a humanidade. O último versículo que você leu aí. O último versículo. Não, o penúltimo, que fala assim, ela comeu e deu para o seu marido que comeu também. Então, os dois comeram. Foi ali, claro que Eva foi a iludida, mas ele nem questionou o mandamento do Senhor, né? E nós somos pecadores, todo mundo, porque na Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. E aí, o que diferenciou um do outro? As consequências.
Então, para Adão teve uma consequência. Para Eva teve outra. Porque Deus criou Adão com um propósito: liderar, dominar a terra, produzir. E Eva será auxiliadora de Adão. Então, o que nós vemos? Que as consequências foram diferentes para um e para outro. Isso sim. Sim. Né? Então, foi decretado um castigo para Adão, foi decretado. Só que Deus deu chance para eles, né? Fala, Adão. Ele chega e conversa com Adão. Ele chega e conversa com Eva. Adão não assumiu, Eva não assumiu. Com a serpente Deus não fala. Deus só dá o castigo. Então, Deus dá o castigo diferente, a consequência do pecado diferente para cada um. E é assim até hoje. Assim até hoje. E aí é um assunto que nós entramos que as pessoas não entendem o porquê que o homem passa por tantas coisas e a mulher passa por tantas outras coisas. Foi naquela consequência lá. Foi naquela consequência. Quando Deus já... E aí, Carla, a pergunta, né? Mas por que Deus, sendo tão bom, por que ele colocou aquele fruto lá? A gente até falou um pouco com o pastor Vitor também sobre isso, mas aí do pastor Vitor a gente falou da salvação. Assim, olhando para a salvação, que Deus é bom, misericordioso e teríamos a salvação. E no pecado, por que Deus nos deu a opção de pecar ou não pecar? Por que Deus deixou o mal entrar, deixou o mal entrar. Essa pergunta, isso. Ótima pergunta, Carol. Por quê, gente? Eu costumo brincar porque Deus não criou robô. Se Deus tivesse criado um robozinho, uma marionete que ele controla e faz tudo como ele queira, nós não teríamos livre-arbítrio, nós seríamos robôs. O Senhor não criou robô, Deus criou seres relacionais que quisessem estar com ele, que quisessem obedecê-lo. Ele deu a opção: vocês querem andar comigo? Ou não? Eu quero que todos andem comigo e vai ser tudo do meu jeito, tudo lindo e perfeito. Não. Ele não quis. Ele nos deu essa chance. Então hoje, quando eu escolho, Deus, eu quero, Senhor, eu quero te obedecer, eu tenho a opção de querer ou não estar com Deus e obedecê-lo. Imagine um filho, vamos pensar num filho. Então eu dou uma ordem para Manu. Então eu falo para Manu, não coma doce, e eu explico por quê, né? Deus explicou. Não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. E aí eu falo para Manu, não come, um exemplo bem do nosso dia a dia, né? Sim. Não coma tanto doce porque é perigoso, você pode ficar doente. E aí eu deixo o doce lá para ela escolher. Então, se ela não teve a consciência do que é, porque isso a gente vai ter com a maturidade, ela vai querer comer o doce. E aí eu vou falar, nossa, que triste, ela comeu doce, eu expliquei para ela e ela comeu. Agora, se ela não comer, minha filha é obediente, ela entendeu. E aí isso me gera alegria. Sim, é assim com Deus. É assim com Deus. Carla, quando a gente falou daquele assunto agora um pouquinho antes de começar, que a gente está falando de pecados aqui, tentações, sim, pecados, a consequência, o engano. E, gente, nós não estamos falando da Eva com o fruto, nós estamos falando no dia de hoje. Toda a consequência do que você faz, do que eu faço, do que a Carla faz, de tudo, as tentações que o mundo nos oferece, né? E aí, quando a gente entra em tentação, nós falamos, porque Adão foi tentado e caiu, isso, mas Jesus, lembrando de que Jesus também foi tentado, mas ele não caiu. Como que pode... Vamos ler um texto? Vamos. Lê para mim? Leio. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios, não dá até cortar. Coríntios não. Palmeiras. Você vai cortar, né? Falei Coríntios, porque eu tô com Coríntios na cabeça. 1 Coríntios 10, 13. Peraí, eu peguei a Bíblia para ler, aí eu vou começar. Palmeiras, aqui é tudo Palmeiras também, mas meu filho agora tá com um negócio de ser corintiano, meu marido Senhor, tá muito triste. Mas eu falei, Eduardo tem 5 aninhos também, não é? Dos Romanos, depois de Romanos, a Coríntios. Aqui, 1 Coríntios 10, 13, né? 10, 13. Então eu peguei a Bíblia, 1 Coríntios 10, 13. 10, 13. 13, isso.
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Glória a Deus. Para que o possam suportar. Glória a Deus. Então, o que Deus está falando? Quando a gente cai numa tentação, ser tentado não é pecado. Por quê? Cada um, então, eu estava dando o exemplo da droga, né? Sim. Anteriormente. Então, vamos supor, se alguém me oferecer droga, poxa, eu sei as consequências, eu sei quem eu sou em Cristo, eu não vou cair nas drogas. Mas para algumas pessoas, se for oferecido, ela vai balançar. Então, vamos supor, um homem que a fraqueza dele seja mulher. Toda hora o diabo vai pôr um prato ali, uma fruta ali no meio do jardim apetitosa, para que ele seja tentado. Como que ele não vai cair? A Bíblia fala assim, ó, andai no Espírito e jamais você vai satisfazer os desejos da sua carne. Então nós temos desejos, nós somos tentados, mas 1 Coríntios 10, 13 é muito claro. Deus não permite uma tentação que você não seja capaz. Ele vai te dar o escape. Então, se nós estivermos conectados com o Espírito Santo, entendendo bem, focados, não estivermos distraídos, não estivermos cobiçando coisas que são enganosas, nós vamos conseguir resistir. A Bíblia nos garante isso. Que não vamos ter uma tentação, falar, não consegui resistir, foi mais forte do que eu. Mentira. Mentira. Porque tá falando que não te dará a tentação que você não possa suportar. Ele não permite. Ele não permite. E assim, Carla, conversando já com muitas pessoas, até eu mesma já tive essas dúvidas, e eu vejo muito em comentários de vídeos que a gente vai estudar sobre esses assuntos, as pessoas falando, mas o que é certo pra você não é certo pra mim. Engano. E como que a gente busca a verdade? Então, vamos lá. Então, nós temos a lei. Deus deixou toda a lei lá registrada, falando então que qualquer pessoa sabe são os 10 mandamentos, né? Sim. Então nós temos lá a lei. Não cobiçarás. Ótimo. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, acima de todas as coisas. Então a gente vai vendo coisas assim, a lei está lá muito clara, só que a lei só mostra o seu pecado. A lei não é capaz de te curar. Então vamos pensar que eu tô com uma dor no braço, uma dor forte no braço, eu bati, tá ruim, eu sei que tem alguma coisa errada. Aí eu vou e tiro uma radiografia, fiz um raio-x no meu braço. Tá quebrado, meu osso. Pelo raio-x mostrou. Ele me cura, o raio-x? Não. Então vamos pensar que a lei é o raio-x. Ele te mostra, tem alguma coisa errada, eu não consigo. Mas quem é o remédio? Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou voltar para o Pai, ele veio, se fez carne, habitou entre nós, experimentou as nossas dores. Ele foi tentado da mesma forma. Só que ele resistiu, por quê? Porque ele andava em conexão com o Espírito Santo. E aí ele nos deixou essa cura para o meu braço quebrado, que a lei mostrou, né? O raio-x revelou, tem algo errado mesmo. Como que eu curo isso? Através de Jesus, ele é o nosso remédio. Então nós temos o Espírito Santo que nos convence, que nos mostra como fazer, como curar a minha dor, o meu braço quebrado, né? O meu ferimento, o meu pecado. Então a lei vem e te mostra o pecado. E toda a palavra, né? Toda a palavra vai te mostrar. Então vamos pôr assim, ó, uma criança, um bebezinho, eu gosto sempre de dar esse exemplo porque é nós diante do Senhor. Sim. Então você falou assim para sua filhinha, não coloque o dedinho na tomada porque dá choque. Ela vai lá e coloca. Aí o que ela vai fazer? Ela vai testar, será? O que é choque? Ela não sabe o que é choque. Adão e Eva não sabiam o que era morte. Verdade. Então ela vai lá, o que é choque? Ela não sabe. E ela vai testar. Aí dói, machuca, estremece, ela leva o choque. Aí ela não vai mais voltar para lá. Mas ela já levou o choque, a consequência ficou. Entendeu? Entendo. Então,
muitas vezes a gente se deixa chegar em não obedecer a lei por não entender a consequência. E a maior consequência é estarmos longe do Senhor. Só que em Romanos, ele vai falar que nós temos uma consciência. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Ele tem uma consciência, mesmo que não seja conhecedor das leis de Deus. Parece que a gente sabe o que é errado, né? A criança sabe. A criança sabe, por isso que eu tô né? falando da criança. A criança sabe. Porque quando ela vai fazer alguma coisa errada, por que ela faz escondido? Por que ela faz de tudo para a mamãe não ver? Sim, não ficar porque ela já sabe. Quando ela vai riscar um sofá, ela já sabe, já foi explicado para ela que não pode no sofá, só no papel. E acontece, ela dá um jeito, igualzinho a Eva. Ela dá um jeito de limpar, de esconder, de pôr alguma coisa. Nós não mudamos. Nós não mudamos, gente. Falando assim, Carla, você fez um comentário no curso que eu fiquei com muito isso na cabeça. E agora toda vez que a minha filha é pequena, porque o maiorzinho já entendo que já sabe mais. Mas, gente, é de 1 ano e 10. Aí eu até brinco com ela às vezes, pecadorinha. É uma pecadorazinha. Porque, gente, Maria, a mamãe não quer que jogue, ela tá com uma mania de jogar toda a comida no chão. Ah, tá. Maria, a mamãe tá falando pra você não jogar a comida no chão, não pode. Testa. Gente, vai falar que não sabe já o que é certo e errado. Imagina. É a raiz do pecado. E aí, Carla, a dúvida. Deixe vir a minhas crianças, porque delas é o meu reino. Essas crianças que nós estamos falando, quando a gente entra naquela questão que tem religião que fala que a criança nasce pecadora, por isso que batiza desde pequenininho e tal. Nós sabemos que ela já tem a consciência e que ela é uma pecadora, porque o pecado está nela, ela foi contaminada, certo? Sim. Mas quando Jesus diz, deixe vir a mim as crianças, porque delas são o meu reino, é por conta da ingenuidade? É a inocência. Da inocência. É o tempo da inocência. A criança é inocente. A psicologia fala que ela vai perder a inocência com 12, né? A maioridade ali psicológica e tal. Né? Inclusive, por que nós, biblicamente, nós imitamos Jesus, né? O que Jesus fez? Ele veio para nos dar exemplo de como se viver nessa terra. Adão errou a forma, que a gente brinca, era para ser ali, imagem e semelhança do Senhor, ele errou a forma deformou. Jesus, o segundo Adão, veio, o ser vivificante, para quê? Para arrumar essa forma. A partir de nós, os nossos filhos não vão mais ser deformados, né? Então, o que ele veio ensinar? Como viver. Então, vamos dar o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Os pais fizeram. Nasceu, foi apresentado ao Senhor no templo. Por isso que nós fazemos dessa forma. Com 30 anos, Jesus foi e se batizou. Ele desceu as águas, era o batismo de João, o batismo de arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender. Mas ele não tinha pecado, mas ele deixou o exemplo para que nós possamos fazer. Então, a maioridade para o judeu é 30 anos. Então, ele ensinou, a partir do momento da sua consciência, você está pronto a discernir, a optar, não, eu quero seguir a Deus. Eu quero ser um seguidor de Cristo, eu quero ser igual a Cristo. E aí, o batismo. E aí é um batismo de arrependimento, de consciência. Sim. Quando eu tenho a consciência de tudo aquilo que o pastor Vitão falou, eu tenho a consciência que eu sou pecador, que eu preciso ter a minha vida restaurada, de ter acesso ao Pai, através de Jesus. Aí eu vou lá e confesso publicamente que Jesus é o meu Salvador, que está me salvando do meu corpo, da minha vida de pecado. De pecado. É isso. É isso. Respondi? Respondeu. Carla, agora o que me toca muito aqui, que eu comecei esse podcast quando eu entendi que eu fui e sou uma pessoa improvável, que erra, que está o tempo todo buscando, né, a presença de Deus cada dia mais e sendo uma mulher, um ser humano aqui nessa terra com tentações e tudo mais. Só que eu conheço muitas pessoas dois tipos de pessoas que eu convivo, assim, e que eu conheço porque algumas pessoas falam. Primeiro, a pessoa que não busca Deus, que não busca estar na presença de Deus, porque ela acha que o que ela fez é tão grande, algo tão...
pecaminoso, uma consequência tão grande na vida dela que ela não se sente merecedora de buscar Deus. E outras pessoas que o pecado já faz parte da vida dela e aquilo para ela se tornou normal. Tá. Então, o que você tem para falar para essas pessoas? Então, vou falar para a primeira pessoa que pecou e não se sente merecedora mais do Senhor, né? De estar em comunhão com Deus. A Bíblia fala que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, da presença dele. Então, todos pecamos, mas ele já enviou o escape. Lá no proto-evangelho que a gente fala em Gênesis 3,15, quando Deus fala para a serpente, ele fala que do filho da mulher, o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus Cristo, que o tempo todo o Senhor revela quem Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Jesus fala, Ele está falando lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, eu estou aqui junto com o Pai, ninguém vem aqui ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos Jesus. O grande problema, por que eu falo que esse é um problema desde o início? Eva e Adão pecaram, viram sua nudez, tentaram cobrir o seu pecado, só que Deus foi lá como todas as tardes, da mesma forma. E quando eles ouvem os passos dele chegando no Éden, onde eles se encontravam, eles se escondem. Mas Deus continua indo. Deus não deixou de ir. Ele só foi lá conversar. Ela tem alguma coisa diferente, porque ele é onipotente, onisciente, ele viu toda a situação. Ele viu a queda. Mas o homem, ele se esconde de Deus. Ou ele acha que ele pode resolver sozinho. E aí ele oferece Jesus Cristo, que é esse caminho, né? Essa ponte que nos liga até o Senhor novamente, até o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. E aí a pessoa, ela não se sente digna. Vamos pensar, Adão e Eva aconteceu isso. Por que Jesus, na tentação lá em Mateus 4, ele foi tentado da mesma forma? Olha tudo isso que eu vou te dar, eu posso te dar. Tenta ao Senhor seu Deus, se lança daqui, os anjos vão cuidar de você. Então ele foi oferecendo tentações para Jesus. Por que Jesus não caiu? Ele tinha acabado de ouvir do Pai, esse é o meu filho amado. Ele sabia quem ele era, ele sabia que essa terra era algo muito passageiro, que a eternidade o aguardava e que ele veio cumprir um propósito de glorificar a Deus e de restaurar a vida. Então ele sabia muito bem quem ele era e ele andava no Espírito, mesmo sendo 100% homem aqui. Nós podemos viver como ele, nós podemos. Então, quando nós errarmos, porque nós vamos errar, o que nós temos que fazer? Volte para Jesus, chame por ele. Ele promete que ele vem e vai nos restaurar e vai nos reconectar com Deus, porque nós vamos errar. A gente não consegue. O que nós temos que fazer? Errar cada vez menos na nossa caminhada. Que a Bíblia fala que nós vamos brilhando, brilhando até esse dia perfeito. E isso só com o nosso corpo glorificado. Sim. Mas nesse processo aqui na Terra, a gente vai melhorando a cada dia, aprendendo a palavra. A palavra nos garante, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se a gente viver conhecendo a verdade, conhecendo mais de Deus, né, estando em intimidade, estando buscando o conhecimento, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando o Senhor, nós vamos cada dia errar menos. E quando nós errarmos, imediatamente volta, pede perdão. Qual é o problema ao outro tipo de pessoa? Que nem se importa. A Bíblia fala que o coração está cauterizado, já virou uma pedra. Ele nem sente mais. Ele nem percebe mais que ele não tem Deus. Ele não se importa com um vazio, porque nós temos um vazio tão grande no nosso coração que é do tamanho de Deus. É o sopro de vida nosso. E aí, então, essa pessoa,
a Bíblia fala que é mais difícil quando o coração já está cauterizado, né? Porque ele já não sente falta de Deus. O primeiro exemplo que você deu, ele pecou e se afastou de Deus por se sentir indigno, porque ele reconhece a santidade de Deus e ele é tão pecador que ele não pode acessar essa santidade. Sim. O segundo não, o segundo nem se importa mais. Então vamos pensar em pessoas que fazem coisas absurdas e continuam fazendo. Ele vive na prática do pecado. Sim. Porque ele já não percebe mais a falta de Deus, não sente falta do Criador. Sim. Então são dois tipos de pessoas diferentes. Sim. Até mesmo essas pessoas que já vivem sem perceber a falta de Deus, né, Carla? Mesmo assim não podemos desistir dessas pessoas, né? Então, vamos pensar no ladrão da cruz? Tinham dois tipos de pessoa naquele lugar, né? Jesus ali me representando na cruz do meio. Sim. Um pecou, o outro pecou. Um reconhece Jesus no último segundo da vida dele. Sim. E aí Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sim. Então ele reconheceu no último momento. Então sempre há uma esperança. Sim. Eu falo que enquanto há vida aqui na Terra há esperança. Há esperança. Porque a pessoa pode se arrepender. Sim. Né? Amém. E reconhecer Jesus como Salvador. Mas infelizmente muitas não reconhecem, né? Teve um que não reconheceu. Sim. Continuou zombando e morreu sem reconhecer o Salvador. Então Sim. nós temos ali na crucificação os dois exemplos. É o que está resumido ali, né, Carla? O que reconhece é salvo, que nós trouxemos esse assunto da salvação. E o que não reconhece, que é hoje o assunto, a consequência do pecado. Que é a separação eterna de Deus. Porque acabou essa vida aqui na Terra, nós vamos começar a eternidade. Sim. E aí a eternidade ou é eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Carla, um assunto que eu queria trazer com você que foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto por esse ponto de vista. Quando a gente canta, tem uma música que vai e canta, os católicos que cantam essa música. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. É uma música, eu ouvia quando eu era da igreja católica. Tá. Nunca ouvi, assim, mais a gente tocando na igreja e tudo mais. Mas antes eu entendia que, tipo assim, Maria podia resolver tudo, né? Eu entendia assim. E por que a gente traz no assunto do pecado? Porque quando veio o pecado, já veio esse proto-evangelho, que Deus já fala da descendente da mulher, o filho pisará na cabeça da serpente. Isso. E aí a gente vê essa música, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Por quê? Então, Maria foi a pessoa usada ali, né, que se permitiu. Imagina, gente, Deus entregou o filho dela aos cuidados de Maria e de José. Sim. Né? Então, eu imagino como era esse coração de Maria com Deus. Sim. Né? Uma adolescente ali, obediente. Ela foi imediata quando o anjo veio falar com ela, cumpra-se em mim o seu querer. Será que ela já conhecia a profecia? Eu tenho certeza que sim. Imagina, aquele momento ela descobriu que ela quem traria a profecia, né, a Jesus. Então, e aí as coisas iam acontecendo, aí os textos falam assim, e Maria guardava isso no seu coração. Então ela sabia, ela sabia quem ela era, ela foi a escolhida ali por obediência, então foi através dela. Porém, Jesus morreu por ela também. Ela foi uma mulher muito maravilhosa, um exemplo assim de obediência incrível. Sim. Mas ela também precisou de um salvador, Sim. né? E aí o que eles usam bastante assim? Quando o primeiro milagre relatado foi no casamento e ela que foi pedir para Jesus, né? Então assim, é claro que ela é uma pessoa muito especial, mas ela também pecou, porque ela morreu e morreu. Sim.
Só Jesus morreu e ressuscitou. Sim. Porque a morte não teve domínio sobre ele. Então ela é uma pessoa muito especial, assim como muitas mulheres da Bíblia, muito. Sim. Mas ela também foi consequência desse pecado que entrou no mundo. Também. Ela foi gerada. E aí o Maria passa na frente é porque ela trouxe trouxe Jesus, é isso? Que através dela a profecia lá em Gênesis 3,15 se cumpriu. Se cumpriu. Da mulher nascerá o descendente. O descendente que esmagará a cabeça da serpente. Agora essa música faz sentido. E eu perguntei porque a gente vê em Gênesis, quando acontece o pecado, a gente vê essa questão da mulher nascerá o descendente que pisará. Então tudo volta na consequência do pecado e no que até nos dias de hoje, né, Carla? Carla, queria que nesse finalzinho, já está chegando ao fim, infelizmente, gente, eu falo que todas as entrevistas eu queria ficar aqui horas conversando. Tão bom, né? Porque todos vêm e me ensinam vocês nos ensinam também. E assim vai, né, Carla? Tão bom. É algo maravilhoso. Falar de Deus, sentar aqui para falar de Jesus, eu passaria horas. É maravilhoso. E para a gente chegar no final, para você deixar um versículo para nós. Posso só contar uma historinha antes? Pode, claro. Como a Carol me pediu e falou disso, as consequências do pecado. Às vezes a gente se acha muito pecador. E às vezes a gente acha a gente pouco pecador. Então, vou te dar um exemplo. Se você pegar 2 copos de água e aí em um limpa, água limpíssima, não sou pecadora, tô ali justificada, e aí cair um pecadinho, como se fosse um fiozinho de cabelo, um pelinho de cachorro, algo bem pequenininho, quase não se vê. Essa água tá suja? Tá suja. Você vai beber dela? Não. Não. Mas aí o outro pecou muito, como se eu virasse uma colher ali de terra, de esgoto. Essa água tá contaminada? Também. Tá contaminada, as 2 estão sujas. E aí a gente acha que um pecadinho e um pecadão é diferente, mas na hora da água suja, tá sujo. E nós só temos o sangue de Jesus para purificar essa água. Sim. Então, um versículo para eu deixar é um muito conhecido. Acho que é o versículo que as crianças decoram desde pequenininha, que é João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que nós temos que fazer? Crer em Jesus. Nós não vamos perecer, nós não vamos ficar no lamaçal do pecado e nós vamos ter a vida eterna, porque Deus nos amou tanto, tanto que deu o seu Filho por nós. Eu acho que essa que seria a mensagem. Amém. Muito obrigada, Carla. E, gente, pra gente finalizar, é sobre isso que a Carla nos trouxe. O pecado não muda, não vai mudar, né, Carla? O pecado vai estar aí todos os dias, te apresentando as formas mais bonitas, atraentes, com a maior astúcia que existe, mas vai de você saber, ter o discernimento, escolher estar ao lado daquele que veio, nos ensinou, aquele que nos salvou, aquele que nos transforma, aquele que nos capacita, que é Jesus Cristo. Então, cuidado com tudo isso que vem querer fazer você duvidar da palavra de Deus e achar que você pode com você mesmo, porque nós não podemos, somente Ele para nos ajudar, né, Carla? Só através dele. Só através dele. E há uma notícia boa para você que está aí nos assistindo. Lá em Romanos 5:20 vai falar: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus. Então, é isso, gente. Então, vamos refletir, sobre o que nós estamos escolhendo. Nós estamos escolhendo ser escravos do pecado ou nós estamos escolhendo seguir aquele que veio e superabundou a graça. Amém. Nos trouxe a graça de ter
a vida eterna, né? Graças a Deus. Ao É lado tudo sobre Ele, né? Tudo sobre Ele. E nós podemos vencer o poder do pecado e do engano com Ele. Do engano com Ele. Em nome de Jesus. O único. O único. O único. Ele é. Gente, muito obrigada por estar conosco. Pode deixar o seu nome se você quiser pedir oração. Estaremos em oração por você. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E é isso. Até o próximo. Beijo. Deus abençoe. Amém.